Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal Integração em Foco. Vamos dar continuidade aqui no tema que a gente vem abordando, que é a lei de Ohm. Hoje a gente vai utilizar esse vídeo para poder falar sobre as aplicações em série, paralelo e mistos, que é o modo como a gente utiliza o sistema da lei de Ohm. A gente sabe as variáveis, a gente viu nos vídeos anteriores já falando sobre a tensão, sobre a resistência, sobre a corrente elétrica, sobre a potência também. E hoje a gente vai abordar os métodos, como esses circuitos eles são montados, eles são organizados num layout de circuito. A gente sabe que as resistências elas têm as suas características e nos circuitos em série e em paralelo, as resistências elas se comportam de forma diferente. E elas têm as suas características em determinados circuitos, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre isso, vai fazer alguns exercícios também. E eu peço para que, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, canal Integração em Foco. Se você também não me segue nas redes sociais, no Instagram, minha conta é murilo.vaz, então segue lá, tem muita coisa legal que eu tenho postado durante a semana, sobre trabalho, sobre as aplicações de automação residencial, som ambiente que a gente tem feito. E eu peço para que você se inscreva lá e me ajuda já nessa caminhada que eu estou seguindo aqui com vocês, beleza? Então hoje a gente já vai dar início ao vídeo. Então vamos para o primeiro slide aqui. O que a gente vai abordar hoje? Circuitos elétricos, série, paralelo e mistos. O que é isso? A gente vai abordar cada característica do circuito em série e paralelo, e o misto é a aplicação dos dois juntos, é a utilização dos dois, acaba sendo a união deles, né? Então hoje a gente vai entender os diferentes tipos de circuitos elétricos. Os diferentes tipos de circuitos elétricos é fundamental para projetos e analisar sistemas elétricos e eletrônicos. Nesta apresentação exploraremos as principais características dos circuitos em série, paralelo e mistos. E as suas aplicações também, o porquê da gente utilizar mais circuitos em paralelo para circuitos, por exemplo, de iluminação residencial do que circuitos em série, né? A gente vai identificar isso daqui por conta de queda de tensão, por conta da corrente, tudo isso aí, beleza? Então vamos lá, vamos para o próximo slide. Introdução aos circuitos elétricos. A gente já viu nas últimas aulas que o que é necessário para a montagem dos circuitos elétricos. Quais são as variáveis dele? As variáveis são fluxo de corrente, a diferença de potencial. O fluxo de corrente é a corrente elétrica em si, que é dada em amperes. A diferença de potencial é a tensão, que é o que impulsiona os elétrons a ir para frente e poder levar a energia para os pontos, né, para os dispositivos. E a resistência é o que se opõe. No caso, é o que a gente vai abordar aqui, o tema que a gente vai abordar hoje, e as características de série e paralelo. Beleza? Então, as características dos circuitos em série. Hoje a gente vai falar agora a gente vai falar sobre o circuito em série. A principal característica que é de extrema importância. A corrente no circuito em série, ela é única. Opa, deixa eu voltar aqui. A corrente no circuito em série, ela é única. Ou seja, a corrente nos resistores vai ser a mesma em todos eles, porque eles estão todos numa sequenciazinha. A gente vai ver no próximo slide. No circuito em série, uma característica de extrema importância é a queda de tensão. Por isso que a gente não fala muito, a gente não vê falar muito de circuitos em série em circuitos de iluminação residencial. Por quê? Porque na grande maioria das lâmpadas que a gente vai comprar por aí, a tensão é fixa. A gente tem que ter 220 na ponta da energia, da luminária. Tem que estar chegando ali os 220, com suas variações, 218, 217, mas a gente tem que estar chegando por ali, a tensão. O que acontece quando a gente coloca dispositivos em série? Existe a queda de tensão. E essa queda de tensão faz com que, por exemplo, às vezes até na primeira lâmpada você tenha a tensão ideal ali. Porém, no final do circuito, que você vai colocar várias lâmpadas em série, por exemplo, no final, por conta dessa queda de tensão, no final não vai ter a tensão adequada. E aí isso vai gerar um transtorno, sendo assim, de mais viabilidade a gente utilizar circuitos em paralelo, que em paralelo você tem tensão em todos os pontos e a corrente é que se divide. Enfim, mas a gente vai falar mais pra frente sobre tudo isso aí. Queda de tensão e a conectividade. Os componentes são conectados em uma única sequência, de forma a corrente passa por cada um deles. A gente vai ver no próximo slide isso aí. Beleza? Esse é o primeiro slide aqui, ó.
eu vou colocar aqui esse circuito, é um circuito padrão, né? A gente tem aqui o U definindo o que é a tensão elétrica, né? Eu não sei se vocês já viram em livros e tal, porém existem algumas variáveis de utilização da tensão. A gente tem muitos autores que colocam em V, utilizam a letra V, tem muitos que utilizam a letra U, letra E e assim por diante. Existem vários meios, né, e autores que utilizam de várias maneiras diferentes. E aqui, a princípio, está caracterizado em U. É interessante você ver isso porque você vai ver de várias formas, então você tem que saber qual é o principal, qual é o que você está vendo, né, qual é a variável que você está lidando ali. Nesse caso aqui, a gente está falando sobre a tensão elétrica. Deixa eu colocar o pretinho aqui a tensão, que a gente vai definir aqui como 12 volts. Vou deixar aqui como 12, para ficar padrãozinho. 12 volts. Aqui a gente tem as resistências. Essa resistência 1 eu vou definir como 6 ohms. Essa resistência 2 eu vou definir como 8 ohms. E essa resistência 3 eu vou definir como 10 ohms. O que acontece? Como a gente viu no último slide, aqui, ó, voltando aqui, ó, a corrente ela é única. Se a corrente ela é única, em todos esses circuitos, em todos esses resistores aqui, está passando a mesma corrente. Ele sai daqui da tensão, entra aqui, a mesma corrente que passa aqui, passa no 3 também, no R1, R2 e R3. Logo, eu tenho que achar a resistência equivalente. O que é a resistência equivalente? É a junção das resistências. Nesse caso aqui, o que eu tenho? Uma característica principal ali no circuito em série é que as resistências elas são somadas. Eu não sei se eu abordei em algum exemplo nas últimas aulas que eu dei aqui no YouTube, só que a característica principal das resistências em série é que elas são somadas. Logo, a gente vai ter uma resistência equivalente aqui. Vamos fazer a conta. Aqui, ó. Resistência equivalente. Resistência equivalente. A gente tem 6 mais 8 mais 10. Peraí, eu vou mudar isso aqui. Vou apagar aqui, porque aqui fica na frente da minha imagem. Eu vou colocar aqui, ó, mais embaixo. Vou colocar a caneta. Aqui, ó. Aqui já tá bom. Ó, resistência equivalente. Aqui eu tenho 6 mais 8 mais 10. 10 mais 8, 18 mais 6, 24 ohms. Essa é a resistência equivalente, ou seja, esse circuito aqui, essa tensão, ela está enxergando uma única resistência de 24 ohms. Só que como são resistores diferentes, a gente vai poder calcular a tensão em cada um dessas resistências. Como eu falei, existe uma queda de tensão em cada um. Então a gente tem que saber que a corrente é a mesma, porém a aplicação da tensão vai ser diferente em cada. Beleza? Então beleza. Então aqui a gente já tem a resistência equivalente. Qual é o próximo passo? Se eu já tenho a resistência e eu tenho a tensão, eu preciso achar a corrente. Concorda? Então, como que eu vou achar aqui? Tensão, vamos colocar a formulazinha aqui, ó. V é igual a R vezes I. Se eu tenho a tensão e a resistência, eu preciso achar a corrente. Eu vou passar o R dividindo, vai ficar tensão sobre resistência é igual a corrente. Aqui eu tenho 12 volts, concordam comigo? Que eu tenho 12 volts aqui da tensão, da aplicação. E a resistência equivalente é 24 ohms. Logo, vamos usar a calculadora aqui. 12 dividido por 24, eu tenho 0,5 amperes. Ou seja, deixa eu alterar aqui a cor. Ou seja, passando nesse circuito aqui, ó, eu tenho uma corrente de 0,5 amperes. Se eu tenho uma corrente passando ali de 0,5 amperes em cada resistor, fica mais fácil de eu achar a tensão aplicada em cada. Por quê? Porque a tensão é igual a V é igual a R vezes I, não é?
Se eu não tenho a tensão e eu tenho a resistência e a corrente, é só eu fazer a multiplicação. Como eu acho o VR1? Por que VR1? Porque o R1 é o meu primeiro resistor. VR1 é igual. Qual é a tensão aplicada aqui nesse resistor? 6 vezes 0,5. É a metade, né? Então eu tenho 3 volts aqui, aplicado nesse resistor aqui, 3 volts. Já nesse resistor aqui, quanto que eu vou ter no do lado? VR2 é igual a 8 vezes 0,5. Eu multiplicar por 0,5 é eu multiplicar, eu fazer a metade do valor, né? Então eu tenho aqui 4 volts. E o VR3, que é o resistor 3, a tensão no resistor 3. 10 vezes 0,5. Quanto é a metade de 10? 5. Aí eu faço a soma de tudo aqui, ó. Quanto vai ser? 5 mais 4, 9, mais 3, 12, que é a tensão total aplicada no circuito. Ou seja, a gente, com base nessas contas, a gente conseguiu achar a tensão em cada resistência, aqui, deixa eu colocar o apontadorzinho aqui. A gente conseguiu achar a tensão em cada resistência, no caso na resistência 1 eu tenho 3 volts aplicado, na resistência 2 eu tenho 4 volts aplicado e na resistência 3 eu tenho 5 volts aplicados. E a corrente é a mesma, a resistência são diferentes, então por conta disso, essa é uma característica específica do circuito em série. Por isso que, por exemplo, acaba sendo muito utilizado o circuito diferente, em paralelo, porque eu tenho tensão, os 12 volts, aplicada em cada resistência. A gente vai ver no próximo slide. No próximo não, no outro. E isso deixa claro a necessidade, por exemplo, dos dispositivos numa instalação residencial de, por exemplo, 220 volts, 110 volts em cada ponto. Se eu preciso da tensão em cada ponto igual, então eu tenho que usar um sistema diferente, um circuito, uma conexão, né, uma instalação diferente. Uma instalação não, uma ligação, né, as conexões diferentes. Então a gente vai... Esse aqui praticamente é a resolução desse exercício do circuito em série. Somamos as resistências, chegamos à resistência equivalente, achamos a corrente equivalente, né, a corrente total, que é essa daqui, 0,5, e depois a gente descobriu quanto que é de tensão aplicada em cada componente. Beleza? Então esse é o primeiro passo, esse é o cálculo base assim, para a gente achar um circuito em série, queda de tensão em cada um e assim por diante. Beleza? Agora vamos para a próxima. Características de circuitos elétricos em paralelo. Aqui a gente vai ver a diferença. Lembra que no circuito em série a tensão existia queda de tensão em cada componente. Aqui a tensão é a mesma em todos. Aqui, ó, tensão única. Em um circuito em paralelo, a tensão é a mesma para todos os componentes. Ou seja, se eu tenho 12 volts no primeiro, eu tenho 12 volts no segundo. E o que vai mudar? É a corrente. A corrente ela é dividida. A corrente total é dividida entre os diferentes caminhos ou ramificações do circuito. Logo, a gente consegue enxergar que o que varia no circuito em paralelo é a corrente e não a tensão. E a tensão, por isso que assim é tão importante, porque a tensão é o que empurra os elétrons. Se ela está caindo, ela vai diminuindo a intensidade. Aí você vê aquele circuito, vai ser se fosse circuito de lâmpadas, por exemplo, as primeiras iam estar acendendo porque a tensão está chegando lá. Só que as últimas iam estar apagadas, porque a tensão lá no final já não está o suficiente para poder alimentar o componente. Então é por isso que a gente acaba utilizando muito mais a paralelo, os sistemas em paralelo nos circuitos residenciais, beleza? E a conectividade, né? Os componentes são conectados em paralelo, com cada um tendo seu próprio caminho para a corrente. Vamos para o próximo slide. Ó, esse é um exemplo aqui, ó. Esse circuitinho é um circuito R1, R2 e R3. Só que você vê, ó, é só você analisar dessa seguinte forma aqui, ó. Ó, a gente tem aqui, ó, o polo positivo da fonte e o polo negativo da fonte. Aqui a gente tem um polo do resistor. Na prática, um resistorzinho ele não tem polaridade.
só que se fosse um componente diferente como uma lâmpada, teria que ter o positivo e o negativo. Então a gente tem aqui o positivo e o negativo, o positivo e o negativo, o positivo e o negativo. Aí, ó, os polos positivos, eles iam estar todos jampeados, tá vendo? Estão tudo no mesmo circuito, na mesma linha. É como se tivesse esse nozinho aqui, ó, ligando um, ligando o outro, ligando o outro. E o negativo ligando aqui, ligando aqui. Então é como se fosse um jump entre todos, né? É o que a gente vê muito característico nos circuitos de iluminação residencial. A gente vê um jump, uma emenda, fazendo as derivações para todas as lâmpadas, beleza? Então a gente vai fazer um exemplo aqui de circuito. Esse aqui é um modelinho básico de circuito em resistência em paralelo, com 3 resistências em paralelo. E a gente vai utilizar, para fazer um exemplo aqui, a gente vai usar um simplificado com 2 resistores em paralelo, com uma fontezinha igual. A gente vai descobrir a resistência equivalente, a gente vai descobrir a corrente total, 1, que é a equivalente aqui, que sai da fonte, e a gente vai descobrir a aplicação de tensão em cada resistor e a corrente em cada resistor. Então a gente vai ver na prática agora como é que faz essa conta, beleza? O que a gente tem aqui? Deixa eu voltar aqui. O que a gente tem aqui nesse momento? A gente tem um resistor. Eu vou usar a mesma referência da última aula, a mesma tensão, a mesma coisa. A tensão aqui vai ser de 12 volts. 12 volts de aplicação nas resistências. A resistência vai ser 8 ohms e 10 ohms. 10 ohms. E aqui vai ser uma resistência de 8 ohms, beleza? Então, a gente vai primeiro achar a resistência equivalente, como a gente fez no exercício anterior, para poder calcular a corrente total e assim calcular também a corrente em cada resistência, beleza? Então, vamos lá. Aqui a gente tem, deixa eu colocar aqui uma canetinha branca. Aqui a gente tem da seguinte forma. Como que eu vou achar essa resistência equivalente? Resistência equivalente. Não sei se eu já fiz algum exercício com você nas últimas aulas, só que para mim achar a resistência equivalente utilizando 2 resistores, o que eu faço? R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. O que eu tenho aqui? 8 ohms desse carinha aqui, do R1, vezes 10 ohms do R2. E 8 mais 10. 8 vezes 10 dá 80. 8 mais 10 dá 18. Logo, a gente vai ter aqui, deixa eu pegar a calculadora para calcular com vocês. A gente tem aqui, peraí, deixa eu colocar aqui no meio. 80 dividido por 18, a gente vai ter 4,44. 444, então eu vou colocar 4,45. 4,45 ohms. Essa é a resistência equivalente. É como se o circuito estivesse enxergando apenas essa resistência aqui. Lembra que em uma das últimas aulas eu expliquei o seguinte: se essas resistências fossem iguais, por exemplo, 8 e 8, a resistência, por padrão, ela cai pela metade. Se a gente fizesse essa conta, por exemplo, ó, 8 vezes 8 dividido por 8 mais 8. Vamos fazer essa simulação aqui do lado. Ó. 8 vezes 8 dividido por 8 mais 8. 8 vezes 8, 64. 64 dividido por 8, 8, 16. Faz a continha, vamos lá. Calculadora. 64 dividido por 16 dá 4. É como eu falei, por característica da equação, a gente sabe que 2 resistores iguais em paralelo, a resistência cai pela metade. Isso acontece muito quando você vai fazer casamento de impedância, por exemplo, de caixas de som. As caixas de som, normalmente, elas trabalham entre 8 ohms ou 8 ohms, e tem algumas também que trabalham em 6 ohms. Aí quando você vai colocar várias caixas de som, por exemplo, em paralelo ou então em série, você tem que fazer esse casamento de impedância,
porque dependendo do amplificador, ele não aguenta uma resistência muito baixa. Aí você tem que fazer esse casamento, faz paralelo com um, soma com o outro, paralelo, soma, para poder o amplificador trabalhar numa margem que ele aguente emitir o sinal e todas as caixas tocarem, beleza? Então é mais ou menos essa a ideia. Aqui ó, a gente tem uma equivalente de 4 ohms. Aqui, como é uma diferente da outra, deu uma variação um pouquinho maior, deu 4,45. Beleza, então a gente tem aqui a resistência equivalente. Agora o que eu preciso achar na corrente? Eu preciso achar a corrente que vai passar, vai sair daqui, ó. Deixa eu colocar aqui pretinho para ficar mais claro. Ó, aqui, quando o circuito ainda não, a corrente ainda não está aqui, ela está saindo daqui, ó. Aqui, o que está saindo aqui é a corrente equivalente. É a corrente total. Quando ela chega nesse nó aqui, lembra da lei de Kirchhoff? A corrente que entra no nó é a soma da corrente que sai do nó. Ou seja, aqui está vindo uma corrente, quando ela entra nesse nó aqui e ela vem um pouco para cá, que é a corrente I1, que é a do resistor I1, R1, e aqui vem a corrente I2, que é a corrente do resistor 2. Então, assim, essas são as diferenças. No outro exemplo do circuito em série, a tensão variava. Nessa, o que varia é a corrente. Beleza? Então, a gente tem o seguinte. Vamos achar a corrente equivalente, corrente total. A corrente total, que eu vou achar aqui, ó. Agora, deixa eu alterar para branco. A corrente total é igual a 12 sobre a resistência equivalente, que é 4,45 ohms. Aqui é volts e aqui é ohms. Logo, vamos fazer a continha na calculadora. 12 dividido por 4,45. 2,69. Ops, volta aqui. 2,69, 2,7. 2,7 amperes. Logo, a gente vai ter aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, uma corrente passando de 2,7 amperes. Só que essa corrente não vai ser aqui e aqui, vai ser um pouquinho para cá e um pouquinho para cá, mas proporcional à resistência de cada dispositivo. Então agora vamos achar a corrente no resistor 1. Qual é a corrente 1? Agora vamos alterar aqui. Corrente 1 é a tensão sobre o resistor, lembra? Agora, quanto que é aplicado no resistor 1? 12 volts, porque na característica em paralelo a tensão é a mesma. Então eu tenho 12 volts aplicado na resistência e eu tenho 8 ohms. 8 ohms na resistência. Logo, quanto que é a corrente? Diminui isso aqui que está muito grande. 12 dividido por 8 vai dar 1,5. 1,5 amperes. Essa daqui é a corrente, ó, I1, ó. Corrente I1 aqui, ó, nesse pontinho aqui. E a corrente I2? Quanto que é a corrente I2? I2 V sobre R, que é igual a 12 sobre 10, não é? Que é a resistência aqui nesse carinha aqui, no R2. Quanto que é 12 dividido por 10? 1,2 amperes. Aí vocês lembram? Se lembra que na característica da lei de Kirchhoff, o que ela falava? Que a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem. Lembra aqui, ó, aqui está chegando 2,7. Quando chega aqui, vem um pouco para cá, 1,5 amperes. E aqui vem 1,2 amperes. Aí tu fala, 1,2 mais 1,5 quanto é? 2,7. E aí quando ele chega nesse nó aqui, quanto que está passando aqui a corrente nesse circuito? 2,7 amperes, que é igual a essa corrente aqui, equivalente.
Ou seja, quando ela entra no nó, ela se divide. Só que quando ela volta para o nó, ela se soma de novo. Então essa é a característica. A tensão é a mesma, porém a corrente se divide em cada componente. Por exemplo, em cada luminária que você vai colocar na sua casa em paralelo, um parzinho chegou um par de fios numa luminária e na do lado a aplicação de tensão é a mesma, porém a corrente ela está dividida entre os dois pontos, beleza? Então essa daqui é mais ou menos uma ideia de como funciona o circuito em paralelo. A gente tem a tensão total aplicada em todas as resistências e a corrente ela se divide entre o R1 e o R2, beleza? Comparação entre circuitos, corrente, circuito série, pontinha branca. Corrente, circuito em série, corrente única, paralelo, dividida. Tensão em série, ela é distribuída, ela é dividida em cada dispositivo. No paralelo, ela é única, a tensão é a mesma em todos os pontos. Conectividade série é uma única sequência e o paralelo é múltiplos caminhos. A gente pode fazer de várias formas esse circuito, beleza? A gente tem a ideia dos circuitos mistos. Como seria um circuito misto? Circuito misto, por exemplo, a gente tem dois circuitos em série e dois em paralelo. A gente tem que primeiro calcular equivalente do série, depois calcular equivalente do paralelo, depois somar tudo e aí a gente vê a corrente toda. Depois a gente vai calculando tudo de forma separada. Mas assim, o misto nada mais é do que a união do série e do paralelo. Numa das próximas aulas eu posso colocar alguns exemplos de circuitos mistos, né, para ficar mais prático, né, da gente visualizar, né, porque essa paralela ela deixou bem claro ali com a divisão das correntes, que quando entra no nó e quando sai do nó. Então é de extrema importância a gente visualizar isso na teoria, porque na prática vai ficar tudo muito mais claro, né, como funciona. Então a combinação de circuitos, elas combinam as características de circuito de série em paralelo. Análise. Para analisar circuitos mistos é necessário identificar as seções em série e paralelo. E a flexibilidade. Os circuitos mistos oferecem mais flexibilidade no projeto de sistemas elétricos e eletrônicos. Ou seja, você pode juntar tudo e não tem tanto problema, porque você vai aplicar tensão X em um determinado ponto, tensão um pouquinho maior em determinado ponto, e assim tudo vai depender do projetista, né? De quem está analisando e quem está projetando o circuito. E as finalidades dele também, né? Porque às vezes ele precisa de uma tensão menor num determinado dispositivo e uma tensão um pouco maior num determinado dispositivo, e ele pode usar essa junção de resistores para poder fazer queda, aumento de tensão, circuitos em tensões em paralelo e assim por diante, beleza? Aplicações práticas dos diferentes tipos de circuito. Iluminação. É muito mais utilizado o circuito em paralelo nos circuitos de iluminação. Sistemas de som. Os sistemas de som, existem as duas possibilidades. Você utilizar circuitos em série, quando você adiciona caixas em série, com o objetivo de aumentar a resistência para poder balancear no amplificador, porque às vezes o amplificador ele aguenta numa faixa de 4 a 16, por exemplo. Se você tem poucas caixas, você consegue colocar um em cada canal tranquilo. Agora, se você tem muitas caixas, você vai ter que fazer esse casamento de impedância. Somar e dividir. Como elas tendem a ser da mesma resistência, a mesma impedância, ela acaba caindo sempre pela metade. Então, se eu tenho 3 caixas em 8 ohms, por exemplo, eu faço uma em série, vou para 16. Depois eu faço uma em paralelo, já cai a resistência. E aí, com esse balanceamento, você vai conseguindo organizar para poder aplicar no amplificador, beleza? Isso é uma aplicação em sistemas de som. Mais para frente eu vou colocar aulas assim com o objetivo de você dimensionar um projeto de sistemas de som para um ambiente, para um galpão, para uma residência, para circuitos pequenos, né, para ambientes pequenos e para ambientes grandes também, né, como galpões, como prédios, como salas comerciais, né, ambientes comerciais, lojas, né. Isso daí é de extrema importância você aprender a fazer esse casamento para que não seja mal dimensionado o sistema. E nos circuitos eletrônicos, né? Circuitos integrados, a gente vê aqueles seisinhos, aqueles resistorzinhos pequenininhos, e ali tem muita variação de circuito misto, utilização de circuito em série, paralelo e assim por diante, beleza? Conclusão e aprendizado. Características. Entender as diferenças entre circuitos séries e paralelos é fundamental para analisar e para aplicar da forma correta esses circuitos, entendeu? Então assim, o objetivo dessa aula era
apresentar para você as aplicações dos circuitos em série, né, como você aplica circuito de série paralelo, e aí sim você conseguir, tendo um panorama assim geral, você conseguir resolver exercícios até da escola, da faculdade, dependendo do que você estuda, para poder simplificar a tua vida, né, e poder também te ajudar mais para frente quando a gente falar sobre dimensionamento de carga, de potência, tudo isso, a gente vai ter uma clareza um pouco maior de como funcionam os sistemas, beleza? E o vídeo vai ficar por aqui. Eu agradeço a todos que acompanharam o vídeo no canal. Peço para que vocês se inscrevam nas redes sociais, entrem aqui na comunidade, no Integração em Foco. O objetivo aqui é a gente agregar mais e mais conhecimento e ajudar você que quer ter uma renda extra, que quer iniciar na área de eletricidade, ou então que quer, pô, eu preciso estudar, preciso melhorar minha capacidade de raciocínio. Então aqui vai ser um canal muito importante para você exercitar tudo isso aí e poder aplicar na tua vida, beleza? Então se você gostou do vídeo, dê um like aí, se inscreve no canal e também indica para outras pessoas que querem aprender um pouco mais sobre eletricidade, automação, beleza? Então, boa semana a todos, fiquem com Deus e até a próxima!